campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, irmãos, companheiros de jornada, de trabalho do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui hoje, vamos ler com muita alegria um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois vamos comentar um pouco sobre esta pequena leitura. Então, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Quem nos disse isso foi Jesus. Então, nos caiu o item 5 do capítulo 1, o Espiritismo, e que nos diz assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual, de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. Jesus veio até nós há mais de 2000 anos, nos trouxe a lei de amor, nos trouxe tantas verdades sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Veio nos trazer, nos dizer que a nossa vida, a vida de cada um de nós, não se inicia no berço e não se encerra no túmulo. Nós temos muitas vidas. Sobre a imortalidade da alma, nós podemos aqui falar, citar, por exemplo, o fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, em que Jesus aparece com Moisés e Elias para provar a imortalidade da alma. Mas naquele tempo éramos ainda incapazes de entender com tanta amplitude, tanta profundidade os seus ensinamentos. Por isso, até hoje estamos estudando para podermos entender e compreender melhor todos estes ensinamentos, conhecimentos permeados de amor que Jesus nos trouxe. O Espiritismo é essa nova ciência que vai facilitar o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, nós temos um grande codificador, Allan Kardec. Allan Kardec não inventou coisa alguma sobre o Espiritismo. A imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Apenas Kardec se utiliza do método de observação para comprovar estes aspectos e tornar o Espiritismo uma ciência. Kardec, grande cientista, também compõe e edita o Livro dos Espíritos. E neste mês de abril estamos comemorando a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em que Kardec vai então trazer 501 perguntas inerentes à condição humana até hoje, neste século que compõe 2024 anos, após a vinda de Jesus.
São perguntas que todos nós nos fazemos, de uns para com os outros, quando estamos sozinhos, quando estamos conversando com Deus. Quem nós somos? Por que Deus nos criou? Como Deus criou o universo? Tudo está no Livro dos Espíritos. É claro que o Livro dos Espíritos não compõe somente uma obra terminada, mas é das obras do Espiritismo, um pilar de sustentação da nossa crença, da nossa fé na vida futura. Então, em 1860, Kardec faz uma segunda edição com 1019 perguntas, trazendo respostas, ampliando as respostas, as explicações. E ao trazer estas explicações, todos nós nos sentimos consolados, imensamente consolados, pois o Espiritismo é o Consolador prometido, porque nos explica muitas coisas. E neste Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, na sua segunda edição, porque na primeira edição compõe 3 partes. São somente questões que nós trazemos aqui. Para quem estuda é muito importante, para quem quer estudar é muito importante. Mas para quem quer abrir ao acaso o Livro dos Espíritos, pode encontrar perguntas extraordinárias, com respostas profundas, de teor filosófico, porque o Livro dos Espíritos traz consigo este teor filosófico, porque a doutrina espírita também é filosofia, nos faz pensar. Por isto, compõe o Livro dos Espíritos perguntas. E as respostas nos fazem pensar tanto. Então, da primeira parte, nos fala das causas primeiras. E Kardec, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, traz a primeira pergunta muito instigante. O que é Deus? E não quem é Deus. E traz toda uma explicação. Deus, causa primária de todas as coisas. Nos traz também como Deus criou o universo, como Deus criou o planeta Terra, como habitou o planeta Terra, foi através de Adão e Eva. Ficaram curiosos? Vamos abrir o Livro dos Espíritos para podermos encontrar estas respostas e assim ampliar a nossa noção de entendimento e compreensão, compreendendo a verdade. Na segunda parte, muito importante, é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então nós vamos saber ali, somos espíritos, qual o grande objetivo da reencarnação? A reencarnação são as sucessivas vidas que todos nós temos, a fim de nos melhorarmos moralmente e espiritualmente. Mas por que é necessário reencarnar? Por que precisamos estar aqui? Se sabemos que o mundo espiritual, como diz aqui nesse pequeno texto, aqui a vida continua após o desencarne e continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante. Então, se vamos viver de modo muito semelhante na espiritualidade, por que a necessidade da reencarnação? E nós vamos encontrar na segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai nos trazer explicações profundas que nos fazem pensar, mas que explicam e nos consolam. Nós precisamos estar aqui reencarnados, porque foi aqui, meus irmãos, que nós nos equivocamos, que nós erramos. E nós, para podermos reparar os nossos equívocos, nós vamos pedir a Deus, o nosso Pai, a grande oportunidade de reencarnarmos. E de aqui, através de provas e expiações, melhorarmos a nossa conduta moral. Muitas perguntas, como é a nossa vida na espiritualidade, vamos encontrar também no Livro dos Espíritos. A terceira parte é das leis morais. E é da lei, meus irmãos,
é da lei de Deus que nós tenhamos que progredir moralmente. É uma lei, a lei do progresso moral. Então, claro que vamos, por vezes, teimar um pouquinho, estacionar um pouquinho nessa nossa jornada evolutiva, teimosamente, como crianças diante da eternidade. Mas é da lei progredir. Então, talvez levemos um pouco mais de tempo, mas nós vamos progredir. Porque é da lei a progressão do átomo ao arcanjo. E um dia poderemos compreender tudo isto muito melhor. Para progredir, nós temos a lei da sociedade. A lei da sociedade, nós precisamos exercitar as forças da nossa alma no convívio de uns para com os outros. Quais são as forças da nossa alma? Por que a necessidade de viver em sociedade? Porque nós precisamos, então, exercitar o quê? A paciência, a benevolência, a caridade, a indulgência. Nós precisamos desenvolver todas estas potências que cada um de nós carrega em seu coração, a fim de atingirmos este grande objetivo do progresso moral. Nós vamos encontrar essas questões ampliadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, por exemplo, também encontrar a questão da vida dos espíritos no livro dos médiuns, trazendo grandes explicações sobre a vida dos espíritos, sobre como nós estamos evoluindo, caminhando, sobre os fenômenos mediúnicos, né? Os fenômenos mediúnicos que todos nós temos, a mediunidade que cada um de nós tem. Isto faz parte do mundo dos espíritos e também podemos procurar no livro dos médiuns. Mas abram o livro dos espíritos e vamos encontrar tantas explicações, meus irmãos. É um livro para nós tão importante que nós nos sentimos emocionados para falar e do livro dos espíritos, e também não há como escolher uma parte do livro dos espíritos mais importante que a outra, ou uma pergunta que seja mais interessante, mais importante. Tudo no livro dos espíritos é de extrema importância para nós, almas encarnadas, mas também para os espíritos que se encontram agora nesta condição de desencarnados. Mas o livro dos espíritos também tem uma quarta parte e que vai nos explicar sobre as esperanças e consolações. Essas noções que cada um de nós carrega sobre céu, o purgatório, o inferno, não é? Então, não existe este céu que foi desenhado para nós. O céu não está fora de nós. O céu precisa ser construído em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e principalmente nas nossas atitudes. Queremos encontrar o céu? Faça hoje uma atitude de caridade e você estará no céu que Jesus falava. A caridade pode ser uma caridade moral, uma palavra que reerga aquele irmão que está caído. Pode ser uma caridade material. Daquilo que temos, vamos dividir com aquele que não tem nada. Nós vamos encontrar o céu quando estamos fazendo uma prece, uma oração pelo planeta, pela humanidade, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, quando nós pedimos que o amor de Deus alcance a todos nós que habitamos este planeta Terra, nós estaremos neste céu, que hoje se restringe pela nossa condição evolutiva, reencarnados num plano de provas e expiações, mas nós já podemos sentir este céu. Um dia, meus irmãos, nós vamos sentir um céu muito maior do que este que nós podemos entender, compreender e ver. Mas também, nesta quarta parte, vai nos falar sobre o inferno, sobre as penas futuras, não é? Porque cada um de nós, meus irmãos, terá que responder pelos seus equívocos. Então,
não vão existir penas eternas. Isto não existe, meus irmãos. Mas nós teremos e poderemos passar por situações, circunstâncias difíceis ao desencarnarmos, porque somos herdeiros de nós mesmos. Então nós vamos herdar tudo isto que estamos plantando, fazendo, construindo hoje, enquanto encarnados aqui. Nós vamos herdar. Esta é a verdadeira herança que nós vamos carregar de uma vida para outra, e é a herança que nós vamos nos deparar ao abrirmos os olhos quando estivermos na condição única de espírito, desencarnados. Então, nós somos livres, mas o livre-arbítrio é dado a todos nós. Mas ao livre-arbítrio está atrelado uma lei universal, uma lei de Deus, de causa e efeito. Então, tudo que eu fizer, eu sou livre para fazer, mas terei que responder por isto. Então, das esperanças, daquele que sofre, meus irmãos, daquele que tem uma vida difícil enquanto está aqui neste plano mais puro da matéria, uma vida difícil de lágrimas, de sofrimento, de suor. Onde estará a sua consolação, a esperança, na certeza de encontrar dias melhores? E nós vamos encontrar, porque muitos de nós pedimos para passar por situações bem delicadas, bem difíceis. Mas muitos de nós sabem, no íntimo da sua alma, que é passageiro, que esta situação, que estas circunstâncias difíceis são passageiras e que nós vamos encontrar com toda certeza dias melhores no mundo espiritual. Então vejam, meus irmãos, tudo isso está no Livro dos Espíritos. E esta quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, nós vamos ter ampliado essas explicações no livro Céu e Inferno. Então Kardec nos deixa este livro maravilhoso, o Livro dos Espíritos. Estamos comemorando 167 anos da primeira edição deste livro que nos traz tantas respostas. Que Deus abençoe sempre as nossas intenções de melhora e que Deus nos abençoe sempre, meus irmãos, a nossa intenção de ampliar a nossa noção de entendimento e compreensão. Ao lermos esta obra de Kardec, vamos entender tantas coisas que se passam na nossa vida, na vida daqueles que estão caminhando junto conosco. E assim poderemos fazer mais e fazer melhor, praticar a caridade, pois fora da caridade não há salvação. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para preces e irradiações. Irmãos, vamos nos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados.
pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site